Fala, primeirão, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, hein? Espero que todos estejam bem. Bom, na nossa segunda videoaula, nós vamos trabalhar a revisão dos conteúdos básicos que nós vimos, né, no início do ano, tá bom? Além disso, eu vou encaminhar para vocês dois TDzinhos, tá? Muito simples, com base nos conteúdos do livro didático, tá certo? Então, espero que gostem e acompanhem comigo aí a leitura dos slides e os conteúdos. Beleza? Boa aula a todos. Tá, tá, tá. Então, é basicamente o que nós vamos ver, né? Aí nosso sumário, agregar como amigo, que é isso, né? Os dados pessoais, tá? Como você conhecer uma pessoa, né? Que é necessário. Ele prescinde do indicativo, que foi a conjugação dos verbos que nós vimos até agora, tá? Tutear ou não, né? Que é usar o tu mediante a fala, né? Coloquial. Uso dos artigos e substantivos plural, tá? Plural singular, beleza? Bom, quando a gente iniciou nossos estudos do espanhol, a primeira coisa que nós trabalhamos foi apresentações, saludos, despedidas, né? E aqui eu trouxe um formuláriozinho, né, com os dados personais que é necessário para pessoas se inscrever em alguma rede social, tal. Então é só questão de vocabulário mesmo, né? Agregar como amigo. Regístrate mais de 810 milhões de usuários de todo o mundo. Não sei aonde, né? Pode ser no Facebook, né? Então, nome, apelido, lembrando que apelido em espanhol é o que? Sobrenome, muito bem. E como é apelido em espanhol? A gente chama de apodo, tá? Que linda a minha letra, né? Correio eletrônico, né? O e-mail, a senha que você vai usar. Fecha de nascimento, então nós estamos aqui diante de outra palavra que a gente considera como heterossemântica, tá? Que são palavras que parecem com português, mas o significado totalmente diferente, certo? Em outras palavras, a gente chama de falsos cognatos, tá? Ou falsos amigos, tanto faz. Tá? Os falsos amigos, quem não tem. Mas enfim, adiante. Por que tenho que dar mi fecha de nascimento? Então, para saber a idade, né, no caso uma rede social, geralmente é somente acima de determinada idade, no caso 18 anos. Sexo, né, mulher, homem, país, nacionalidade e ciudad de origen. Tá? Então aqui são os vocabulários de dados pessoais que nós vimos em sala, tá bom? Outro tema trabalhado, tá? Que é o segundo conteúdo aí depois do alfabeto no livro didático, são as nacionalidades, quer dizer, né? Então, ¿sabes dónde se habla español o castellano como lengua oficial? Observa los países a continuación e intenta identificar cuáles son. Después practica las nacionalidades com o verbo ser. Então, ó, nós temos aqui Argentina, sim ou não? Sim. Então, quem nasce na Argentina ou Argentina? Bolívia, Brasil, sim? Não. Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Puerto Rico, tá? Também juntamente com o inglês, República Dominicana, Uruguai, Venezuela. Então todos esses países aqui têm língua espanhola, tá? Então, e os gentilícios, quais são? Costa Rica, costarricense. Então, sou costarricense, ella es costarricense. E os países, né, de outras nacionalidades, com os gentilícios dele: Espanha, espanhol, espanhola, Guiné Equatorial, equatoguineano, equatoguineana, Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, França, Grécia, Inglaterra, Noruega, Portugal, Polônia. Interessante aqui, ó, Polônia, polaco e polaca, né? Bem diferente. China, chino. Opa, marquei aqui, mas não coisa não, viu? Não falo espanhol não. Mandarim, né? Egipto, Marruecos, marroquí. Então esses são os adjetivos pátrios, beleza? Los dias de la semana e los meses del año também foi conteúdo visto em sala, né? Para falar de atividade de um dia específico, né? El martes tenho dentista. El lunes tengo clase de español, hoy, ¿no? Para hablar de las actividades que ocurren siempre, né? Los miércoles tengo clases de inglês, né? Às quarta-feira. Então, lembrando aqui, lunes a sequência, né? Segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, viernes, sábado e domingo, ¿vale? E os meses del año também nós vimos em sala, tá? Tem também no livro didático: enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então esses são os meses do ano, tá? Lembra que a gente trabalhou os dias da semana explorando os advérbios de tempo, tá? O que é que significa hoje? Né? Hoje significa hoje, né? Mañana, mañana, amanhã. E o que é que significa ayer? Ontem, tá? Então, se hoje é lunes, ayer foi domingo. Lembram? Certo? É interessante observar que os dias da semana são masculinos e salvo sábado e domingo, no cambia o singular ou plural, tá? Essa é curiosidade, beleza? Sigamos. Que foi visto também nas primeiras aulas o nosso alfabeto, tá? O alfabeto da língua espanhola. Lembrando que aqui é o nome da letra, tá? Como se pronuncia, tá? Então, A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá? Então, dentre essas palavras, nós temos também os dígrafos, né? La che, em espanhol, la ed, tá? Ou la r, tá bem? Tá? E agora passamos para a conjugação dos verbos, né? Presente indicativo, tá? Nós temos primeira, segunda, terceira conjugação, é igual ao português, tá? Primeira conjugação, verbos terminados em AR, né? Como é que a gente conjuga? Né? Hablar, yo hablo. Então, você tira aqui, ó, certo? A terminação e bota a conjugação. Então, yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Né? Por exemplo, aqui, segunda conjugação, vender. Então, tira, né? A terminação. Yo vendo, tú vendes, él vende, nosotros vendemos, vosotros vendéis, ellos vendem. E terceira conjugação, tá? Então tira aqui, terminação, e fica a conjugação. Eu parto, tu partes, ele parte. Nosotros partimos, partis, partem. Tá? Outros verbos regulares. Añadir, como é que fica a conjugação do verbo añadir? Então terminou em IR, né? Então, certeza que você vai seguir essa conjugação aqui, tá? Então, yo añado, tú añades, añade, añadimos, añadís, ellos añadem. Outro verbo aqui é correr, né? Verbo de correr, pernas para que te quero. Yo. Então,
terminou em ER, então seguro você vai usar essas terminações. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, correis, correm. Então um exercício para praticar esse som é vocês imitarem o choro do Kiko, tá? Certo? Sempre pensem na vibração da ponta da língua no céu da boca. Então, tá? Cenar. Que verbo é esse aqui? Cenar. Jantar. Muito bem, eu sei que vocês responderam. Então, eu ceno, tu cenas, ele cena, nós cenamos, cenais, cenan. E por aí vai, tá? Esses aqui são verbos regulares, eles obedecem essa conjugação. Estamos claros? Verbos irregulares, tá? O verbo ser, estar. Então, ser, quando é que a gente usa? Para identidade, origem, nacionalidade, profissão. Sou o professor de espanhol, Roberto. Então, ¿eres de Bogotá? No, soy de Aracoiaba. Ella es brasileña. Soy estudiante. Então, tem aqui os verbos conjugados, tá? O estar, ele já vai indicar o que? Localização, alguns estados de ânimo e características. Estou aqui, certo? Estamos contentos. Estão gorditos? Não foi indireta para vocês não, viu, pessoal? Sei que nessa quarentena a gente tá comendo dobrado, mas é porque só um exemplozinho básico. Não quis falar a vocês não, viu? Não fiquem com raiva de mim, certo? Eu sei que eu tô, viu? Vamos falar aqui da conjugação, né? O verbo ser. Então fica eu sou, tu eres, ele es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Verbo estar. Eu estou, tu estás, está, estamos, estais, estão. Roberto, porque quando a gente vai aprender uma língua estrangeira sempre tem esses dois verbos, né? O inglês é muito comum a gente trabalhar o verbo to be, né? Que equivale o ser e o estar do português e o ser e estar do espanhol. Bom, pessoal, esses dois verbos são os mais utilizados, né, nas falas. É o que a gente usa mais no decorrer do dia a dia, por isso que eles são muito importantes, tá bom? Tutear ou não. Tuteu equivale ao tu. É uma forma, é uma maneira informal, né, de trabalhar fala. Então, em espanhol, o tu é informal e o formal é usted. Por exemplo, você vai perguntar o nome da pessoa, como te llamas? Então, se eu falo como te llamas, eu estou usando o que? Tuteu, tá? Por quê? Porque eu estou usando tu, informal. Agora, se eu falo como se chama, como se chama, então, usted, formal. Então, lembrem, já vimos isso em sala, tá? O tu, informal, e usted, formal, tá? Alguma dúvida aqui? Muito simples, né? O próximo conteúdo a ser visto é sobre os artigos em espanhol, tá? Os artigos, igual ao português, são usados para determinar o substantivo, tá? Então é eles que dizem se o substantivo é masculino ou feminino, singular ou plural, tá? Então eles se referem a algo específico ou que já foi mencionado no discurso anterior, tá bom? Nós temos aqui a forma masculina, tá? Singular, el, plural, los. Feminina, la e las, plural. E os indefinidos, né? Una, unos e unas. E também temos o artigo neutro, lo, tá? El artículo neutro sustantivo, el adjetivo y a veces habla de adverbios. Lo bueno, lo malo, lo peor, lo lindo, lo feo, lo rápido, lo lento. Então, o lo a gente vai usar antes de adjetivo e advérbios, tá bom? Então é esse o uso do lo.
Estamos claros? Por exemplo, lo importante não é ganhar, sino participar. Então, o importante, certo? Não sabe lo rica que está la tarta. Então, não sabe, você não sabe o quão deliciosa, gostosa estava a torta que você fez, tá? Sigamos. Cuidado, tá? Vamos lembrar aqui. As letras do alfabeto são femininas, tá? Palavras terminadas em da e ta também são femininas. Palavras terminadas em on. La ilusión. Palavras terminadas em tu e es. Todas são femininas, tá bom? E palavras terminadas em umbre também. La costumbre, tá? Umbre, que é um M, tá? Tá muito feio, mas umbre. La costumbre, la certidumbre, então são todas femininas. E são masculinos os dias da semana, que a gente já viu, los colores, né? As cores, e palavras terminadas em o, arre, viaje, el paisaje, diferente do português, né? A paisagem feminino, em espanhol, el paisaje, tá? Palavras terminadas em ema também são masculinas, tá bom? Com a preposição a e de, o artículo el forma uma sola palavra. Então aqui as contrações, tá? Al e del, tá bom? São as duas únicas contrações do espanhol. Em espanhol utilizamos o artículo masculino um e el ou el com palavras femininas singulares que começam com a letra ou com a h, né? HA, e a primeira sílaba é tônica. E também nós vimos isso daqui, pessoal, naquele TDzinho do Alejandro Sanz, naquela música, tá bom? Então, el agua, el áquila, un ave. Então, quando a palavra for feminina e começa com um A tônico, eu troco o artigo feminino pelo masculino, tá? Para evitar a repetição do som e ocorrer a cacofonia do espanhol, belezas? Lembramos? Show! E por último, né, vamos trabalhar os substantivos, né? Podemos dizer que os substantivos são palavras que nombram as coisas, pessoas ou animais. É diferente do português? Não. Beleza? Ninho. Qual artigo que a gente pode usar com ninho? Se é masculino, singular, então el niño, vale? Niña. La niña. Niños. Los niños. E niñas, las niñas. Daí para exemplificar, né, o uso dos artigos, né, substantivo aí. Menino, menina, meninos e meninas, tá? Crianças, tá? Porque quando eu falo tico ou tica já é jovenzinho, tá? Ou muchacho ou muchacha, certo? Agora vamos trabalhar, né, singular plural dos substantivos, tá? Veamos como se forma el plural. Então, se a palavra terminar com vogal, por exemplo, la silla, el jefe, la bici, el trabajo, el espíritu, basta acrescentar o S. Então, fica las sillas, los jefes, las bicis, los trabajos, los espíritus. Quando o substantivo termina em consoante, eu vou acrescentar o que? O ES. Ciudad, las ciudades. El árbol, los árboles. La mujer, las mujeres. La dirección, las direcciones. El país, los países. El jersey, los jerseys. El spray, los sprays. El buey, los bueyes. El rei, los reyes. E por aí vai, tá bom? O último detalhe nós vamos ver agora. Quando a palavra termina em Z, eu troco o Z
pelo C e acrescento o ES. Por exemplo, el lápis, los lápices. El peixe, los peces. Então, eu tirei o Z, repare, e acrescentei o CES. Tá? La luz, como é que fica? Las luces, tá? Las luces, luces, certo? É muito simples, tá, pessoal? Tanto é que vocês já viram todo esse conteúdo, tá? Nós estamos aqui só revisando. E aqui a gente finaliza a nossa segunda videoaula com revisão dos conteúdos vistos em sala. Lembrando que temos 2 TDzinhos, tá? Com base nos conteúdos do livro didático para vocês responderem. Tá em PDF, mas vocês podem imprimir, responder e tirar foto e encaminhar, tá bom? Ou depois a gente combina como faz essa devolutiva, certo? Forte abraço, pessoal. Até mais.